Graça e paz. Vindo aqui fazer a devocional do dia 28, que foi sábado, que tem como tema Vida em Família, um mandamento saudável. Em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: Instruir a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Efésios 6:4. O primeiro texto em destaque de Provérbios é um clássico que trata sobre a instrução e ensinamento de filhos. A criança não pode apenas ser corrigida, ela deve ser ensinada, instruída a fazer o que é certo. Isso diz respeito a todo bom ensino de comportamento, ética e conduta. Certa vez, quando comecei a lecionar, ouvi uma mãe dizer para a diretora: Tome esse menino aí e veja se consegue ensinar-lhe bons modos. Que tragédia! Uma mãe que não entendia a diferença entre educação do filho, que era sua tarefa como mãe, e ensino, papel da escola. Como pais, somos responsáveis pela formação de nossos filhos. Precisamos, como o segundo texto em destaque nos diz, criá-los na disciplina e instrução do Senhor. Isso fará com que, desde cedo, entendam o que é certo e errado, o que é pecado e a necessidade de conhecerem Deus. Querido pai, querida mãe, quem vai falar de Jesus para o seu filho? Quem vai orar com ele? Quem vai mostrar-lhe o caminho em que deve andar? A resposta é clara e contundente. Não pode ser outra pessoa, além de vocês. O lar é o ambiente propício que Deus providenciou para que a criança seja instruída nos caminhos do Senhor. Amém. Forte, duro, porém a realidade. Instrui a criança no caminho em que deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. Eu falo que isso aqui, essa palavra, ela serve para vários caminhos, para vários jeitos. Se a criança for instruída naquilo ali, quando ela crescer vai ser difícil ela se desviar dali. Quando a criança for instruída no caminho certo, quando a criança for ensinada do jeito certo, quando a criança for instruída na palavra, na Bíblia, quando ela crescer, eu digo que pode até desviar, pode até sair, mas volta porque teve ensinamento, volta porque foi instruída. Até sai, mas sabe que está errado e sabe o caminho de volta, como o filho pródigo. Ele sabia o caminho de volta e ele voltou. Só que uma criança que é ensinada desde pequena a fazer coisas erradas, que não é corrigida, que é criada numa porta de venda ou em qualquer outro lugar. A criança, quando ela crescer, ela tem tendência a só ir naquele lugar, porque ela aprendeu e foi instruída ali. Então não adianta culpar a criança porque é ruim, porque xinga, porque bebe, porque fuma. Porque ele viu o exemplo dentro do teu lar. Ele viu quem o levava. Ele foi criado ali. Uma criança que cria no lar, que papai e mamãe só xingam. A criança vai falar de Jesus? Não irá. E tem como um pai ou mãe desse que só vive xingando bater na criança porque ela tá xingando?
Ela aprendeu. Você ensinou. Uma criança que só vive vendo a agressão física, psicológica, verbal. Você acha que uma criança dessa, ela vai ser calma? Ou ela também vai aprender a bater na escola, ela vai aprender a fazer o escarcéu? Porque ela vê. Então, os pais, três coisinhas, ó, para as crianças. Exemplo, exemplo, exemplo. Escola ensina, igreja ensina, mas o molde da criança ela vai ser todo de casa. Às vezes o jeito de falar dela vai ser todo da mãe. Os trejeitos, porque você é o espelho do seu filho. E aí, papai e mamãe, você tem sido um bom espelho para o seu filho? Você tem sido um bom espelho de mãe para o seu filho, para sua filha, de pai? E aí, que educação que você tem dado? De xingar, de bater, de maltratar? Ou de educar no temor do Senhor? Cuidado da maneira que você educa agora, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Se você... Fique calmo, pai. Se você educou bem, se você ensinou no caminho certo, se você ensinou na palavra e agora ele tomou outro rumo, fique calmo, porque ele sabe aonde voltar. Mas se você não ensinou, se você não corrigiu quando era para corrigir, se você não falou não quando era para falar não, se você não proibiu quando era para proibir, se você não ensinou quando era para ensinar, quando ficar adolescente, quando ficar grande, quando já, tiver sendo dono do próprio nariz, não há mais como ensinar. Não há mais o que fazer. Então, papai, corte a rédea agora. Mamãe, eduque agora. Escola é lugar de ensinar da criança a aprender a ler, a escrever, a ser, sim, um bom cidadão, a ter estudo, a fazer uma faculdade, a ser um bom profissional. Escola é lugar de criança aprender a ser bom profissional. Educação. Criança que respeita. Criança que ama, criança que cuida, criança que faz o bem. É você que vai ensinar. É você que vai educar. O seu dever. O dever de ensinar a criança no caminho que deve andar. O dever de ensinar a criança a ler, a criança a orar. O dever de levar para a igreja. Não é de tio, não é de tia, não é de amigo. É teu. O dever de ensinar a criança a ler e a orar, a educar, é teu. Ah, mas as tias da salinha estão lá para fazer isso. Sim, elas fazem. Mas se você não fazer em casa, não ensinar em casa, vai ser a mesma coisa que nada. Mas se você ensinar em casa, querido, o que você ensinar em casa vai ecoar na sala, vai ecoar na igreja, vai ecoar na escola, vai ecoar na sociedade. O que você ensinar para eles de pequenininho vai ecoar a mãe que ela será um dia, vai ecoar o pai que ele será um dia, vai ecoar até o profissional que ele será um dia. Depende de você, pai. Depende de você, mãe. Aonde você está ensinando e educando seu filho. Não tem conselho melhor que eu possa te dar. Ensine no caminho do Senhor. Ensine a palavra para o seu filho dia e noite, deitado, dormindo, andando, correndo para lá e para cá. Ensina no caminho do Senhor. Leve para a igreja. Criança de 10, 11 anos ainda não se manda. Não, você vai para a EBD sim. Você vai comigo. Eu, grande ainda, minha mãe, às vezes me puxava para a orelha. Eu ia de bico, mas ia. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui. Indo porque eu tive um pai e minha mãe que me ensinou e não deixou eu fazer o que eu queria. Quando eu tive a minha idade, sim, desviei, mas voltei porque eu tive ensino. Então ensine. Ensine. E se você ensinou bem, tranquilo. Uma hora volta. Que Deus te abençoe.